Boa noite a todos e todas. Prazer enorme receber os bancários, os trabalhadores de outras categorias que atenderam o chamado. Essa palestra, nossa avaliação vai ser, na verdade, um tipo de formação sindical, informação, já que nós estamos vivenciando uma desinformação. E Augusto Vasconcelos foi convidado pela CTB, pelo FRED, pelo FCB, pelos sindicatos bancários, para vir a Feira de Santana esclarecer muitos pontos que hoje a mídia não divulga. Principalmente as novas medidas que estão sendo votadas a toque de caixas escuras, escondidas e que poderão pegar os trabalhadores do povo brasileiro de chão. Então, os desafios do movimento sindical na atual conjuntura é um desafio também dos trabalhadores nessa conjuntura. Então, nós achamos que essa palestra é importantíssima e nada mais, nada menos como o jovem Augusto, é presidente dos sindicatos bancários da Bahia. Ele é professor, advogado, mestre da Unib, também pós-graduado em Direito de Estado da Universidade Federal e também de Políticas Sociais pela Universidade Católica de Salvador. Nós gostaríamos de chamar para compor aqui a mesa, que fala o nome breve saudação aos presentes, Floresvaldo, que é presidente da CTB Regional de Feira de Santana. Convidamos também ele, que é o nosso candidato a vice-prefeito, é bancário, aposentado, já foi vereador, Oswaldo Ventura, também para compor a mesa. Convidamos também a presidente do Sindicato Bancário de Feira de Santana, Sandra Freitas, e junto com o Fred, como o meu evento. E convidamos Augusto Vasconcelos, o palestrante da noite. Vamos passar a palavra para a presidenta Sandra. Ela, nós, Fred, os articuladores, trazer Augusto. E realmente, para chegar até a Feira de Santana, está um sufoco, não? Sandra Freitas. Boa noite a todas e todos. Queria saudar a mesa, em nome aqui do meu companheiro Oswaldo Ventura, quando eu entrei no sindicato, ele era o presidente daquela época. Então, é uma honra dividir essa mesa aqui com você, Ventura. Ele pode saber que estaremos na luta com você para tentar dar esse golpe aqui em Feira de Santana e desbancar esse Ronaldo aí que está acabando com a nossa cidade. Quero saudar todas e todos que estão aqui, especialmente os bancários, a nossa categoria, que vem aqui nos prestigiar, os nossos diretores, né, que estão aqui também prestigiando esse evento importante, que nada mais é do que uma formação política, né, um esclarecimento global do que é que está acontecendo, esses ataques que estão vindo aí com nossos direitos. Saudar a todas as entidades que se fazem aqui presente, nosso companheiro, quero uma saudação especial ao meu camarada Messias Gonzaga, que quando se fala de político, é ele, é o homem, é Messias Gonzaga, o cara que teve 5 mandatos de integridade, 5 mandatos limpos, que muito me honra fazer parte desse partido, que é o PCdoB, Messias, o qual você preside hoje. Eu queria uma salva de palmas para o meu camarada Messias Gonzaga. E quero saudar geral aí, vim junto com o Ventura, e dizer a honra que eu tenho de ser aluna do grande mestre dos sindicalistas de Feira de Santana, Eliezer Ferreira. Eu quero dizer que é um grande sindicalista. Quero que todos saibam que qualquer momento de aperto é a ele que nós recorremos e sempre está lá, de manhã e de tarde, todos os dias no Sindicato dos Bancários, antenado nas coisas que acontecem
nos ataques de direitos dos trabalhadores, na política. Nós fazemos nas nossas reuniões da segunda-feira análise de conjuntura com o mestre Eliezer, e queria dizer que todos os sindicatos gostariam de ter um Eliezer na sua diretoria. Eliezer, é uma honra partilhar desse sindicato com você. E no mais, eu quero dizer que Augusto está aqui e veio trazer essa mensagem para a gente, veio clarear as nossas ideias diante desses ataques que estão vindo aí. E sem mais delongas, obrigado a todos. Eu não posso esquecer que eu fiz isso na posse, e eu não posso esquecer aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial a Edmilson Cerqueira, que juntamente com o Florencio, com o Marcos, organizaram esse evento. Aqui mais algumas pessoas, mais alguns diretores, a diretoria do sindicato, a CPB, eu não poderia esquecer, não poderia mais uma vez cometer esse erro. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Augusto, todo seu, jogador. Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Quero dizer que é uma satisfação retornar aqui à Feira de Santana, a terra do meu pai é de Porfim de Feira. Meu pai teve 18 irmãos aqui, então são 19 filhos. Do saudoso Balbino, ele de Porfim de Feira projetou uma família muito grande aqui em Feira de Santana, e para mim, eu estou em casa, venho aqui até poucos meses atrás, quando minha avó era viva, eu vim aqui com mais frequência, ali no ponto central. Então, para mim, aqui em Feira de Santana, a cidade que eu tenho muito carinho e muito apreço, e faz parte assim da minha vida, da minha história de vida. Eu queria muito agradecer o convite do Sindicato dos Bancários, da pessoa de Sandra, da pessoa de Edmilson, da pessoa de Florencio, de Marcos, de Areitan, eu não estou vendo aqui, mas de todos. O Jogo do Brasil ele foi para lá, né? E eu queria saudar todos, assim, da diretoria do Sindicato dos Bancários de Feira de Santana, da CTB também, da direção da CTB, portanto, saudar também os sindicatos filiados à CTB, os sindicatos também que estão aqui convidados, saudar a PLB, saudar o Sindicato Borracha, o Sintracom, que é uma oposição metalúrgica que eu já vi aí circulando. Tem mais qual sindicato? Borracheiros. Deixa eu falar do Sindicato Borracha, né? Radialistas. Então, deixar assim um abraço para todos vocês, saudar o Oswaldo, dizer, Oswaldo, que a sua missão na posição de vice, candidato a vice-prefeito aqui de Feira de Santana, é uma posição que muito nos honra. Para nós da CTB é um orgulho ter um dos nossos compondo a chapa principal, e não é compor com caráter decorativo, é compor para apresentar ideias, para ajudar Zé Neto na tarefa de disputar os rumos da cidade de Feira de Santana, colocá-la numa rota de desenvolvimento que o Estado da Bahia está verificando nos últimos anos, e apontar para caminhos novos, com inclusão social, com garantia de transporte público de qualidade, uma cidade que cresceu muito, mas ainda carece de muitos problemas e extremamente passa por problemas assim, extremamente estruturantes, e que Messias Gonzaga, que está aqui na minha frente, eu conheci quando eu era diretor da Uni, e eu acompanhava o mandato de Messias, o conheci vereador, e na época ele tinha um apelido de Papa Greve, era esse? Esse apelido reflete exatamente um mandato comprometido com lutas populares. Esse apelido foi dado pejorativamente no início, mas a gente falava carinhosamente que é isso mesmo, porque Messias ele tinha um mandato a serviço da luta popular, e poucos parlamentares tinham esse tipo de compromisso. Então, para mim é uma honra, Messias, estar aqui contigo, e também dizer, Oswaldo, você carrega muito essa trajetória nossa, que já vem de longas datas. Tem a Eliezer também aqui, que também nos honra com a sua presença, ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Feira de Santana, um dos aí, fundadores desse novo momento do sindicato, dessa história de lutas dos bancários de Feira de Santana. E quero também abraçar todos aqui que fazem parte da minha categoria, os bancários e as bancárias que vieram aqui nessa noite para a gente conversar, trocar algumas ideias a respeito dos acontecimentos políticos e econômicos do país e do mundo, e quais reflexos isso traz para o trabalhador. Inicialmente é importante registrar que nós vivemos a maior crise do capitalismo desde 1929. O mundo nunca atravessou uma crise de tão profundidade quanto esta que nós estamos atravessando. Começou em 2008 com a quebra do Lehman Brothers, aquele banco das hipotecas imobiliárias norte-americanas,
que revelou uma esquizofrenia do sistema financeiro. E Fred, que faz parte da Comissão de Informação do PCdoB, sabe muito bem o que significou esta aposta dos mercados, principalmente a ida para o mercado de capitais. Eu não sei se vocês conhecem o tal de mercado de derivativos. É como se fosse uma segunda divisão do mercado de ações em âmbito mundial. O mercado de derivativos ele surgiu principalmente a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, por ex-engenheiros da NASA e físicos desempregados que bolaram a ideia de papéis que apostam em outros papéis. É como se nós estivéssemos jogando uma partida de dominó e duas duplas disputando, e do lado de fora, duas duplas apostando quem vai ganhar o jogo. Só que essas duas duplas de fora que apostam, elas não têm condição alguma de interferir no resultado, a não ser trapaceando. Mas ela não tem como interferir no resultado, porque ela não participa do jogo. Agora imagine vocês que chegariam na terceira dupla para apostar não mais no jogo, mas apostar quem vai ganhar a aposta. E é assim que funciona o mercado de capitais hoje. Por isso que no filme que ganhou até o Oscar este ano, o melhor roteiro original, o filme A Grande Aposta, revela exatamente os bastidores da crise econômica de 2008. É importante mencionar isso, porque às vezes fica parecendo que a crise que nós vivenciamos no mundo é uma crise do estado de bem-estar, quando na verdade é o contrário. O mundo atravessou uma era ultra neoliberal, com retirada de direitos, desregulação econômica, onde o sistema financeiro deu as cartas e no mundo produziu-se a maior esquizofrenia da história econômica mundial. Para vocês terem ideia do que significa isso na prática, a dívida pública mundial ela equivale a 280% do PIB mundial. Quem fez contábeis ou quem fez economia, eu não fiz, eu fiz direito, da advocacia. Mas eu dou espetáculo nessa área aí, sou um intruso, sou um aprendiz dessa área. Mas quem estudou contábeis, eu já dei aula no curso de contábeis, e aí o pessoal, a gente conversava muito sobre isso, apesar de ter feito um semestre de contábeis só, porque na época eu fiz contábeis de direito, mas não sou especialista nessa área, não me atrevo a isso, não tenho essa capacidade. Mas quem fez contábeis sabe que para cada débito, para cada crédito correspondente, numa anulação contábil, você tem que ter o débito correspondente. Quando a gente vai fechar o caixa nosso numa agência bancária, ou o tesoureiro vai fechar o cofre da unidade, ele precisa fazer o batimento exato entre o que tem de crédito e de débito. Se o crédito ele não foi verificado, ele é lançado negativamente. Então você, numa conta de soma zero, você estipula o que é o patrimônio existente. No mundo não é assim. Imagine que a dívida pública mundial equivale hoje a 286% do PIB mundial. Então todas as riquezas dos países somadas, para você pagar a conta da dívida mundial, você teria que vender o planeta quase 3 vezes para você pagar a conta da dívida mundial. E é importante mencionar isso, porque nós estamos vivendo um momento de uma disputa sobre o orçamento público. E há um falso discurso sobre a dívida pública. Esse debate sobre a dívida pública está enviesado para preservar alguns interesses. E para a gente entender o que está acontecendo com o mundo hoje, a gente vai ter que primeiro fazer uma retomada histórica rápida. Quem lembra 1944? Em 1944, nos estertores da Segunda Guerra Mundial, houve uma reunião numa pequena cidade norte-americana, no interior dos Estados Unidos, chamada de Bretton Woods. Nesta cidade, os líderes mundiais fizeram um pacto, as trocas comerciais a partir de agora, para refinanciar a Europa, principalmente, que estava destroçada pela Segunda Guerra Mundial, passou a ser feita não mais a partir do padrão ouro. Há uma substituição do padrão ouro para o padrão dólar. Então o mundo ele sai, a riqueza mundial era medida em ouro. Essa riqueza mundial é substituída pelo dólar. Só que o dólar é um papel. O dólar é uma moeda. O que asseguraria o lastro desta moeda para ela representar uma riqueza real seria a característica de que os Estados Unidos só poderia emitir dólar se tivesse uma quantidade de gramaturas em ouro
seu Banco Central. Então, para cada dólar, os Estados Unidos tinham que ter não sei quantas onças de ouro, algumas gramas de ouro, para representar cada dólar impresso pela Casa da Moeda norte-americana. Então, o papel moeda, dólar, representava uma riqueza real, representava uma quantidade de ouro, que é um recurso natural finito, porque você não tem como fazer lastro com recursos infinitos, sob pena de você gerar uma espiral inflacionária incontrolável. Então, recurso finito. Qual é o recurso? Ouro. Então, de 1944, por que isso aconteceu em Bretton Woods e por que foi o padrão dólar? Porque os Estados Unidos não foi praticamente atingido pela Segunda Guerra Mundial. O único ataque dos Estados Unidos, vocês acompanharam isso, foi o ataque de Pearl Harbor, uma ilha isolada no meio do Pacífico. Então, os Estados Unidos não teve grande perda material. Teve algumas vidas que perderam-se na Europa, nos conflitos, nas batalhas europeias, mas se você comparar do ponto de vista estatístico, os Estados Unidos foi a nação que mais cresceu economicamente durante a Segunda Guerra Mundial. Porque ela, inclusive, ela fornecia não só armas, mas fornecia todos os produtos, inclusive alimentícios, e até sistemas de informação. Vocês sabem que a IBM, por exemplo, lançou aqueles cartões, que é o embrião do disquete, né? Do antigo, que veio antes do disquete, aquele cartão de memória, que virou depois do disquete, que hoje é um USB, que agora hoje em dia tudo é na nuvem, nem precisa de mais o pendrive, você salva na nuvem. Então o embrião do armazenamento de informações sistematizada foi feito durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, porque a IBM, empresa norte-americana, de maneira fraudulenta às leis norte-americanas, fez e produziu todo o sistema de informação dos campos de concentração nazista. Assim também aconteceu com a Coca-Cola, que lançou um refrigerante para poder vender para os alemães, porque a Coca-Cola estava proibida de ser vendida para os alemães. Aí eles inventavam a Fanta. A Fanta é um refrigerante para driblar o sistema de embargo econômico que os Estados Unidos exerceu contra a Alemanha nazista na época. Então os Estados Unidos, na verdade, com a Segunda Guerra Mundial, teve dinheiro em abundância, porque ele cresceu economicamente. Foi o que possibilitou se consolidar também como uma grande potência do campo econômico, além do campo bélico. Então, quando o acordo de Bretton Woods é assinado, ali foi a fundação do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial, 1944. Esse sistema do padrão dólar funcionou até os anos 70. Em 1974, 30 anos depois do acordo de Bretton Woods, vocês devem lembrar que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, capitaneada pela Arábia Saudita, que tem a maior reserva, né, de petróleo do mundo, apesar de não registrar, porque a Arábia Saudita sonega a informação. A Arábia Saudita não deixa o registro, porque se o mundo souber a quantidade de petróleo que a Arábia Saudita tem, todo mundo vai saber se tem em abundância ou em escassez o petróleo. E isso prejudica a oscilação de preço. Então a Arábia Saudita sonega essa informação. E a Arábia Saudita, como vocês sabem, é um país comandado por uma família, a família Saud, que governa o país há 190 anos. Há 190 anos, uma família governa o país. A família Saud é a dona da Arábia Saudita. Não é governante, é dono. Patrimônio da família. O país é patrimônio da família. E é aliada dos Estados Unidos. A Arábia Saudita colocou o preço do petróleo lá em cima. Como é que ela fez isso? Segurando a produção de petróleo. Então diminuiu a venda de barris de petróleo para gerar escassez no mundo do combustível e com isso elevar o preço. Os Estados Unidos não tinham recursos suficientes para dar conta do seu nível de crescimento econômico. Então qual é a saída que os Estados Unidos encontram? Rasgam o acordo de Bretton Woods e passam a imprimir dólar sem nenhum lastro com a economia real. O dólar, portanto, passou a ser uma moeda fictícia. O dólar, na verdade, hoje é uma convenção. Uma convenção que depende das oscilações do humor do mercado. Não tem um caráter real a moeda dólar. Vale quanto o dólar? Depende. Não vale mais uma quantidade de ouro. Vale a oscilação do mercado. Eu estou ilustrando com este exemplo do dólar para a gente entender o que aconteceu com o mercado e com a busca do mercado financeiro
de maneira cada vez mais desenfreada pelo conjunto de capitais que circulam no planeta. Então, essa busca pelo mercado financeiro produziu a maior esquizofrenia da história econômica mundial. E nós estamos sofrendo os reflexos hoje. Porque quando veio a quebra do Lehman Brothers lá em 2008, isso gerou uma crise de desconfiança no setor financeiro. Porque era aposta sobre aposta. Então, qual é o lastro desse sistema financeiro? Não tem lastro. É baseado numa grande farsa. Por isso que alguém me pergunta assim, poxa, mas o Brasil é um país corrupto. Eu até acho que o Brasil é corrupto mesmo. Tem muita corrupção no Brasil. Aliás, a nossa história é marcada pela corrupção desde a divisão, fala até na carta do Caravaggio também, né? Ele pediu emprego para o cunhado. Mas o Brasil é corrupto, não só na carta do Caravaggio também, não, isso é o mínimo. O Brasil é corrupto na medida em que a família real dividiu todo o território nacional em 12 famílias. 12 famílias tiveram toda a propriedade da terra no Brasil. Imagine o que significa isso. Que se subdividiram em 6 bahias. Mas o controle do acesso à terra ficou na mão de 12 famílias, foram 12 capitães universitários. Se você for ali em Prato Forte, aquele castelo Garcia Dávila, o sujeito que governava o castelo Garcia Dávila, ele governava uma capitania que começava em Ilhéus e ia bater lá em Pernambuco. Já imaginou isso? Era a porção de terra que o cara governava. Na época, né? Para chegar uma mensagem do cara de Ilhéus até Pernambuco, de mandar não sei quantos mensageiros. Porque podia correr aí, desbravou das marcas e tal. Imagina na época como seria o spam, né? Cadê dezenas de cavalo para poder chegar lá e alguém ler a mensagem, né? Mas eu estou falando assim, o pessoal fala aí, né? A imprensa adora falar isso. Poxa, o Brasil é um país muito corrupto. É verdade, eu acho o Brasil muito corrupto. Mas ninguém supera, ninguém é mais medalha de ouro na corrupção do que Wall Street. Wall Street é o lugar mais corrupto do planeta. E é o lugar mais corrupto do planeta porque ali é a jogatina mundial, inclusive de tráfico de pessoas, de armas, de moedas preciosas, de pedras preciosas, de todo o conjunto de guerras que acontecem no mundo, a partir de Wall Street. E aí quem está falando não sou eu. Quem está falando não sou eu. Quem está falando é Joseph Stiglitz, ex-prêmio Nobel de Economia. Quem está falando isso, se você assistir um documentário chamado The Corporations, assista esse documentário no YouTube, As Corporações, é um documentário fantástico, ele é longo, dá para você assistir em várias etapas, recomendo que assista. The Corporation, As Corporações, coloque isso no YouTube. Tem um capítulo lá que entrevista um cara que é investidor da Bolsa de Valores, e o cara diz o seguinte, olha, no 11 de setembro foi ótimo para Wall Street, foi ótimo. Por que o 11 de setembro foi bom? Eu estava vendendo um preço aqui, estava negociando ouro a não sei quantos dólares, com a queda lá das torres gêmeas, eu passei a negociar 3 vezes mais nesse valor. E tinha gente pagando, porque houve incerteza mundial, todo mundo correu também para comprar petróleo, comprar ouro, comprar um bocado de coisa, e isso fez com que Wall Street tivesse um crescimento na época do seu percentual na Bolsa norte-americana. Então, quando a gente fala essas questões, nós queremos afirmar que nós estamos inseridos, o Brasil está inserido, numa crise econômica de grandes proporções, não é pequeno o tamanho da crise econômica mundial, e isso trouxe também, combinado, a tragédia dos refugiados. Estamos vivendo a maior tragédia humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Nunca se viu tantos campos de concentração de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Nunca o êxodo do mundo foi tão grande como agora. Então, quando a gente vai discutir Brasil, tem que levar em conta essa questão. E o Brasil, se nós analisarmos de 2008 para cá, o Brasil, entre 2008 até 2012, o Brasil viveu o crescimento econômico. Então, essa crise econômica mundial demorou um pouco mais de chegar no Brasil. E demorou por alguns aspectos. O primeiro aspecto é que o Estado brasileiro passou a ter uma vocação de distribuição da renda. Isso fez parte do núcleo de ação principal do governo. E não é pouca coisa que a gente está falando. Quem viveu na zona rural sabe muito bem o que é viver sem luz elétrica. Estou falando de Bolsa Família só não. Eu estou falando de luz elétrica. Imagine um cara que para armazenar o alimento, ele tinha que ou colocar no isopor
para garantir que a carne dele não ficasse estragada, os alimentos, ou instituir a carne do sol no varal, não é isso? Para poder virar carne do sol e salgar lá para durar mais tempo. Então nós vivíamos com uma parcela da população, uma parcela grande, 30 milhões de pessoas saíram da linha da miséria. Imagine o que significa 30 milhões de brasileiros vivendo na Idade Média. Era a Idade Média. E isso mudou. E a diferença é que quando você aplica e você coloca recursos na mão do pequeno, na mão do mais pobre, a tendência dele usar aquilo no consumo é muito maior. Ele não vai ficar acumulando esse dinheiro. Ele vai comprar arroz, vai comprar pão, vai comprar carne, vai comprar produto, vai comprar geladeira, vai comprar sua televisão, vai comprar tudo, até financiar seu carro. Então esse dinheiro, ele girou a economia. Claro que esse é um processo que entra em esgotamento. Ele não tem sustentabilidade no longo prazo. Mas ele é um processo que segurou a economia brasileira por quase 10 anos. O ciclo de 2003 a 2012 no Brasil foi um ciclo de bonança. Porque o Brasil também, ele surfou no crescimento das commodities. O valor de grãos, petróleo, tudo isso cresceu. E o Brasil cresceu junto. E houve uma certa atitude do governo, que foi uma atitude correta, no sentido de você estimular que mais gente pudesse participar da economia real. Isso foi muito importante, não é pouco importante. Isso tem um caráter até revolucionário, porque ele altera a forma de visão de uma parcela significativa da sociedade brasileira. Claro que isso incomoda muita gente. Incomoda porque na medida em que você espalha os recursos, você dilui o recurso público, 11 milhões de famílias receberam Bolsa Família, recebem. Você espalha para 5 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida. Você espalha com criação de dezenas de universidades federais, de institutos federais. Você espalha para criação de políticas públicas de eletrificação rural, de água para todos e de tantas outras que a gente pode citar aqui. Porque não foram poucas, porque o cara fala assim: poxa, Lula, Dilma, Deus eleições, é Bolsa Família? É Bolsa Família também. Não sou Bolsa Família, não. E Bolsa Família, que bom, né? Que bom que alguém ganha a eleição no Brasil por ter ajudado os mais pobres. Que bom. Que bom. Porque a elite adora criar a tese de que o voto dela é o voto qualitativo. O voto dela é amparado no voto qualitativo. Mas, na verdade, o voto dela é um voto também amparado no mesmo sentimento de quem ganha o Bolsa Família. É o voto de quem vai ganhar mais. Então é óbvio, se você representa o grande capital nacional e internacional, é melhor um governo mais domesticado. E olhe que Lula e Dilma não promoveram nenhuma ruptura. Houve um rompimento no sistema financeiro. Mas eram governos que a qualquer momento poderiam adotar políticas contrárias ao setor financeiro. Só para vocês lembrarem, em 2013, que a Dilma assumiu em 2010, ela foi eleita, 2011, ela assumiu em 2011. A Dilma assumiu em 2012, mas a partir de 2012, a Dilma inaugurou a maior redução da taxa de juros da história do Brasil. Até março, até abril, até maio de 2013, a taxa de juros do Brasil chegou a 7,5% ao ano. A menor taxa Selic da nossa história. E o que é a taxa Selic? É o serviço de liquidez e custódia do Banco Central. Taxa Selic é aquela que remunera os títulos da dívida pública. A Dilma teve uma audácia e uma coragem de reduzir a taxa de juros do Brasil a 7,5% ao ano. Para vocês terem ideia do que significa, a cada 0,5% de aumento da taxa Selic, nós estamos, nós, sociedade, transferimos 11 bilhões de reais para 6 empresas. 6 empresas obtêm 11 bilhões de reais a cada elevação da taxa Selic em meio ponto percentual. Então, quando a Dilma promove uma redução de 14,25% para 7,5% da taxa Selic, lembrando que com o Fernando Henrique a taxa Selic ele deixa para o governo Lula algo em torno de 25% a 27% de taxa Selic, o Lula entrega para a Dilma algo em torno de 14%.
E a Dilma coloca essa taxa de 7 vezes. Isso foi inaceitável para nós. O que aconteceu em junho de 2013? Quem lembra? O que aconteceu em junho? Copa das Confederações e aquelas mega manifestações gigantescas. Uma parte de nós participou das manifestações, porque o objetivo delas era um objetivo legítimo, era a redução da tarifa de ônibus, e eu particularmente vivi essa história da luta pela redução da tarifa, porque fiz parte da revolta do Sul, lá em 2003, quando a gente lutou em Salvador pela redução dos transportes públicos da cidade, e a gente teve uma vitória importantíssima porque o tema do transporte público voltou para a cena política nacional a partir da revolta do Sul em Salvador. Inclusive o pessoal do movimento Passe Livre fala que o que inspirou a luta deles foi exatamente a revolta do Sul em Salvador. Então, para mim, é um tema muito caro, porque eu participei da origem da revolta do Sul, da ideia, do planejamento, da organização, do dia a dia, da passagem de sala de aula, das passeatas. Então, eu tenho muito apreço por essa luta do transporte, que eu acho que é das lutas mais importantes em termos de dignidade da pessoa humana nos centros urbanos. Sem transporte, o cara não consegue exercer nenhum outro direito, nem educação, nem saúde, nem segurança, e os demais todos eles ficam rifados se ele não tiver um transporte público de qualidade. Mas voltando, esse tema de 2013 era um tema da tarifa, mas ele foi apropriado por setores que queriam desestabilizar o governo. E à época, o cenário de desestabilização tinha um centro. Qual era o epicentro do cenário da desestabilização? O setor financeiro. Olhem os indícios. Ana Maria Braga faz o programa dela. O programa menos você, né? Bem menos. Aquele programa que, na moral, eu não sei se vocês têm isso, mas ele tem uma certa simpatia aquele programa. Sei lá, eu sou a voz dela aqui. É um negócio insosso, né? É insosso aquele negócio ali. Ela me disse outro dia, assistir a Ana Maria Braga é igual comer chuchu. Não tem gosto de nada, né? Chuchu. Eu gostaria de comer chuchu com camarão, que aí rendia, né? Você pegava o chuchu chupado no sabor do camarão, depois fazia assim. Tinha um camarão que era caro, aí bota um pouquinho de chuchu para render. Aí botava o chuchu para render com camarão. Mas a Ana Maria Braga fez um programa, nesse período aí, ó, junho de 2013. Ela botou um colar de tomate no programa. Você lembra desse programa? Está no YouTube esse programa. Ela foi pro programa com um colar de tomate. Pegou aquele tomate, amarrou e fez um colar. E começou a dizer: o tomate está caro. O tomate é o vilão da inflação. Na mesma semana, revista Veja, Dilma pisa no tomate. Porque o tomate, ele disparou. E todo mundo sabe que em algum período do ano, especialmente em junho ou maio, é entre safra do tomate. Todo ano vai ter elevação de preço, provavelmente, do tomate no mês de maio, junho ou julho. Todo ano, provavelmente. Pode não ter, pode acontecer um fenômeno da natureza que tem uma alta produção. Mas tem períodos que cada hortifruti granjeiro tem mais ou menos, porque depende de questões climáticas, depende de vários fatores que envolvem vegetação, clima, relevo, geografia, etc., que influenciam na produção dos produtos que nós adquirimos no supermercado. Então é óbvio que em algum momento vai ter a cebola no mês, o feijão é no outro, o tomate no outro. Isso acontece em todo o planeta, não só no Brasil não, em todo o planeta, porque é lei da oferta e da procura. Então você pegar um tomate, por exemplo, que ele da inflação para justificar que o governo teve descontrole inflacionário, isso é de uma maldade com requintes de crueldade patrocinada pela grande mídia brasileira. E qual é o interesse? Qual é o interesse de dizer que Dilma teve descontrole da inflação? Propor, não só desestabilizar, propor ao governo elevação de juros. Porque o Brasil, desde o Plano Real, tem como instrumento principal do combate à inflação a elevação de juros. Elevar juros para combater a inflação é como se você colocasse uma bazuca para matar o formigueiro. Você pode até debelar o formigueiro ali, você vai, além de espalhar as formigas, que vai ser proliferar em outro momento, você vai criar um antídoto que é mais destrutivo do que o próprio veneno. Olha que situação que nós criamos no Brasil. Hoje a taxa de juros é o principal instrumento para combater a inflação. Então, para os bancos, para os nossos patrões, é muito interessante dizer que o Brasil tem descontrole inflacionário. Por quê? Pressão do governo a elevar juros. Então, o que aconteceu depois de junho de 2013? Os
Os juros no Brasil foram elevados todos os meses consecutivos, até as vésperas da eleição de 2014. O governo foi no córner. Ali a Dilma perdeu a batalha das empresas. E o povo não sustentou a redução de juros no Brasil. Ao contrário, o povo virou as costas e foi para vaiar e mandar o povo dando. Uma parcela que teve repercussão na mídia foi mandar a Dilma tomar naquele lugar na Copa das Confederações. Você lembra disso? Então, quando a gente faz essa narrativa, é para a gente entender que o que está acontecendo no Brasil não é uma disputa só da classe política, do deputado A, B ou C que quer tomar o governo, do Eduardo Cunha que quer assumir a presidência, não sei o que. Não. O debate é de outro nível. Nós estamos vivendo uma disputa de placas tectônicas que tem a ver com o rumo do país. Porque as famílias que controlaram o patrimônio nacional, desde as capitanias hereditárias, não aceitam largar o osso. A verdade é essa. E elas não vão aceitar mesmo. Elas não vão aceitar. E se você pegar a árvore genealógica da riqueza brasileira, pegue lá o dono do Banco Safra, um dos homens mais ricos do mundo, o dono do Banco Safra, o seu Joseph Safra. Pegue lá a árvore genealógica dele, vai bater na capitania hereditária, porque quem controla patrimônio, principalmente terra, tem muito mais chance de desenvolver e acumular riqueza do que aquele que veio da senzala e que, quando teve a libertação dos escravos, não lhe tinha sequer o patrimônio principal para ele poder se desenvolver, que era um pedaço da terra. Então é óbvio que há uma disputa, uma corrida desigual. E qual é o mérito de um óvulo ter sido fecundado por um espermatozoide na casa grande e o outro na senzala? Eles gostam de falar de meritocracia. Não é o tema que eles adoram? Meritocracia. Aí eles são contra o político de hipótese. Ah, porque não tem meritocracia. Que meritocracia é essa? Meritocracia é uma ordem, um dos outros é um refresco. Qual é o mérito que tem um espermatozoide fecundar alguém numa casa grande ou na senzala? Foi algo divino? Foi uma escolha? Qual é a opção de vida dessas pessoas? Da origem? E o Estado vai virar as costas e dizer: é todo mundo igual. Tratar todos iguais perante a lei é preservar e perpetuar a desigualdade. Quem diz isso é Aristóteles, no seu livro Ética de Roma. Quando ele escreve para o seu pai, ele cunha o conceito de igualdade, chamado igualdade aristotélica, que é a igualdade que nós buscamos, que é a igualdade material. Que é a igualdade, todos são iguais perante a lei. Tá bom, meu amigo, você aí, ó, que mora aí, você mora aqui no Marotinho, lá em Salvador, Marotinho, onde as casas estão caindo porque as impostas não foram construídas por negligência da prefeitura, o cara morreu, não sei o quê. Vá conviver então com um cara que tem 4 ou 5 refeições, vai disputar a vaga do vestibular com um cara que tem curso de inglês, que não teve que trabalhar cedo, aí é mérito. Então às vezes o 8 do cara lá vale mais do que o 10 do cara lá. Isso é igualdade. Igualdade não é tratar todos iguais, não. Igualdade é tratar os desiguais na proporção da desigualdade. Isso que fala Aristóteles. Igualdade material. Isso é justiça. Justiça não é todos iguais perante a lei. Então se vira nos 30. Cada um aí se vira para buscar seu lugar ao sol. E o Estado negligencia e finge que todos são iguais realmente. Aí o cara que vem da casa grande e o cara que vem da senzala, eles estão competindo em condições de igualdade. Isso é de uma tolice. Isso é algo que nem nos Estados Unidos, que adotam um pensamento liberal político econômico, leva em consideração que até lá tem políticas públicas de inclusão, apesar da elite norte-americana também não gostar, assim como a elite brasileira não gosta. E que a elite não vai querer pegar rapadura. Por isso a disputa no Brasil sobre os rumos da nossa nação, que envolve um golpe institucional ocorrido, tem impactos não na disputa da classe política, tem impacto em nós. O golpe ocorrido no Brasil, e o termo certo é golpe mesmo. Eu li todo o processo de impeachment. Eu tive que ler, eu fiz um júri simulado, o pessoal veio lá na Unime, lá na Freitas, aí me convidaram para fazer parte de uma mesa de debate. Convidaram 2 professores contra e 2 professores a favor do impeachment. Eu fui um dos professores convidados para posicionar contra o impeachment. Então eu tive que ler o processo, porque meus outros amigos a favor do impeachment são muito bons. Então eu tinha que enfrentá-los. Então eu me preparei, eu li são quase 1.500 páginas do processo do impeachment. É o site da Câmara, vocês podem verificar. E eu li todo o processo do impeachment. As acusações que estão ali contidas não tem, como disse ontem alguém, né? Não tem um fiapo
de crime de responsabilidade. Até o erro objetivo, que dizem que ela violou lei de responsabilidade fiscal, não é verdade? Vamos supor que ela tenha violado, vamos supor. A Constituição não diz que violar lei de responsabilidade fiscal é crime de responsabilidade. Ela fala violar lei orçamentária. Tem 3 leis orçamentárias da Constituição: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Se você está acusando ela de ter violado uma 4ª lei que não está no rol das leis orçamentárias, como é que isso pode ser caracterizado como crime de responsabilidade? Até sobre esse aspecto objetivo. Objetivo, o senhor está inventando, não. A Constituição diz. Quais são as leis orçamentárias? Tem 3 leis. A acusação é que ela violou uma 4ª lei, que não está no rol das leis orçamentárias. Ela pode falar de outras coisas, porque o que se fala de decreto suplementar por aí é uma completa asneira. Porque a pedalada fiscal, vocês viram, foi sobre o plano safra. A Dilma corretamente atrasou o pagamento de recursos ao Banco do Brasil para assegurar que o plano safra não fosse interrompido. E quero dizer a vocês, qualquer um aqui, o mínimo de sensibilidade social, não precisa ter vivido na zona rural não, mas quem trabalha no Banco do Brasil sabe o quanto é importante os recursos do plano safra, sabe o quanto é importante esse recurso para o agricultor. Aí você vai simplesmente, por uma suposta rigidez orçamentária, nesse mês você está sem dinheiro, então você faz o quê? Bloqueia o programa? É isso que a gente vai fazer? E diga, meu amigo, civil industrial, agricultor, morre de fome aí, cai na rua da amargura, é isso que nós vamos fazer? Ou a gente vai ter sensibilidade por dar esse dinheiro aqui, lá na frente eu lhe pago o Banco do Brasil. Pague para mim essa conta em banco, que você tem muito lucro, pague para mim essa conta, lá até dezembro eu lhe pago, se de dezembro eu pago. E o Tribunal de Contas da União dizia, isto é possível. Essa é uma acusação que ela está sofrendo. A outra acusação que ela está sofrendo são os chamados decretos suplementares. Ela editou 6 decretos suplementares. Decreto suplementar é algo que qualquer gestor vai ter a necessidade de editar. Qualquer um. Se o cara for corrupto, se não for corrupto, se o cara for honesto, se o cara for preocupado, todo mundo vai precisar. A gente faz isso com a nossa casa. Por quê, gente? Quando você planeja um orçamento, você tem condições de afirmar tudo o que vai ocorrer no ano seguinte. Imagine que você aprova o orçamento da União em agosto. Eles aprovam até dezembro. Mas em agosto, o governo apresenta a lei orçamentária anual. Em agosto do ano anterior. Em agosto do ano anterior, o cara tem como prever como será janeiro a dezembro de todo o ano seguinte. Ele tem condições de prever o que vai acontecer, se vai cair a arrecadação, se vai aumentar. Ele não tem, ele tem indícios, mas ele não tem certezas. Então você tem um decreto suplementar para ajustar o orçamento. É assim que acontece na nossa família. É igual o trabalhador que tem um emprego, aí ele planeja o orçamento dele comprar um automóvel durante o ano de 2017, então ele planeja, poxa, eu ganho X, vou pegar aqui 30% do meu bem, vou comprar aqui parcela do automóvel. Só que chegou no mês de março, ele ficou desempregado. Ele não vai ter que arrumar o orçamento, ele não vai ter que replanejar o orçamento. Pode ser, inclusive, que ele tenha que ficar 2 meses na inadimplência aí, para poder pegar o seguro-desemprego e cobrir outra dívida, e lá na frente renegocia e paga a conta. É assim que acontece com todos nós, não é verdade? A Dilma editou decretos suplementares para ajustar o orçamento. E pasme, os decretos suplementares que ela editou, um foi para a Universidade do Crato, lá do Ceará, que ia fechar. O outro, Justiça do Trabalho, pediu dinheiro para o governo federal porque não tinha recursos para manter o funcionamento da Justiça do Trabalho. Porque com a crise econômica aumentou o número de ações judiciais, porque mais gente ficou desempregado, e o cara fica desempregado, ele vai, né? Como a gente fala aí, bota o patrão do pau, né? Na justiça. Então aumentou o número de ações. O outro decreto suplementar que ela fez foi para a justiça eleitoral. Para a justiça eleitoral realizar eleições dos municípios que tiveram prefeito cassado, onde teve governador de julgamento. Eleições suplementares para o prefeito, que não estava previsto. Ela não tinha como prever. Vão ter, no ano que vem, 50 prefeitos cassados. Então tem que ter 50 parlamentares. Ela não tem como prever isso. Qual governo vai prever isso? Ninguém vai prever. São coisas que acontecem ao longo do ano. É a justiça eleitoral. Ela caça o prefeito, tem que fazer uma eleição. E outros 3 decretos relacionados à educação. E pasmem, um dos decretos que a Dilma não assinou foi pedido do Tribunal de Contas da União. O próprio Tribunal de Contas da União
que apontou isso como irregularidade, chegou a pedir à presidenta Dilma, e tem no processo esse documento, um pedido formal, ignora encontros da União, para o governo federal, dizendo: eu preciso de mais recursos para dar conta das atividades do TCU. Sabe o que a Dilma disse? Está lá no documento, está lá no processo, encartado no processo. Ela disse: TCU, eu não posso fazer isso, porque a partir deste mês você me deu um apontamento que não era mais permitido. Porque até então era permitido. Até o mês de abril, se não me engano, foi maio, era permitido. A partir de maio não era mais permitido. Aí o TCU pediu: Dilma, eu preciso de mais dinheiro para manter o funcionamento do TCU. A Dilma respondeu: não será possível, TCU, porque você mesmo me disse que eu não posso fazer isso. Então ela passou a cumprir a orientação do TCU. Então vejo que sob nenhum aspecto se justifica juridicamente este processo de impeachment. É uma fraude histórica o que está acontecendo. É um arrepio do direito. E aí o problema não é a Dilma, não. Porque se com Dilma, com o holofote, com todo mundo assistindo, está acontecendo essa arbitrariedade, imagine o preto pobre da periferia. O precedente que se abriu é lei do cão, lei do mais forte. Então, se houver um interesse político mais forte, dane-se o direito. Foi assim que aconteceu. Atropelaram o direito com este processo fraudulento de impeachment. Por isso que eu tenho que dizer que é golpe. E não há outra razão para caracterizar e adjetivar isso como golpe, senão a razão de que o Estado Democrático de Direito está sob risco. E o risco, ele não foi um golpe contra Dilma. O golpe é contra nós. Nós é que estamos sofrendo as consequências do golpe. Porque a Dilma, coitada, saiu do governo lá, vai se virar nos 30, vai resolver a vida dela, sei lá, se aposentar, não sei o que vai acontecer. Né? Não tem discussão, prisão de Dilma, não tem nada disso. Dilma sendo mandado, vai resolver a vida dela, agora péssimo politicamente, porque pode ficar elegível, se ela for condenada, etc. Tudo isso, mas ela mesmo não tem interesse. A Dilma se resolve. Quem vai se ferrar somos nós. O centro do ataque não é a Dilma. O centro do ataque é a gente. O que eles querem destruir é todo o arcabouço jurídico de regras e regulamento do mundo do trabalho. Por isso, quando você me chama aqui para falar sobre o movimento sindical da nova cultura, nós vamos precisar fazer um link para entender que as questões que ocorrem no Brasil, em termos do golpe institucional em curso, nos atingem diretamente. O DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, faz uma análise que existem 55 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que detonam o nosso direito. Aí a gente fala assim, 55 projetos detonam. Aí tem os mais conhecidos. Terceirização, imagine você terceirizar todas as atividades de empresa, flexibilizar a CLT, permitindo o negociado sobre o legislado. Você tem uma série de questões que vão jornada do trabalho, etc. Mas tem uma proposta lá que pouca gente dá valor, que é um negócio que é o seguinte, ó, o termo de rescisão do contrato de trabalho, não se assina o termo de rescisão. E todo trabalhador que perde o emprego assina o termo, não é verdade? Porque você quer receber a guia do seguro-desemprego e sacar o seu FGTS. Você ficou despedido, você quer colocar um dinheiro no bolso para se virar ali. Então, pela política, vai ser o termo. Se você assinar, se esse projeto de lei que querem aprovar passar, o termo de rescisão vai ter eficácia liberatória geral. O que é que significa isso? Hoje o termo de rescisão ele tem eficácia liberatória parcial, juridicamente. Se você der eficácia liberatória geral, você dá quitação de todas as verbas trabalhistas. Se você dá quitação, você não pode reclamar depois da justiça. Então, se você quiser reclamar da justiça, você não vai poder assinar o termo de rescisão. Só que se você não assinar o termo de rescisão, você não recebe a guia de seguro-desemprego, nem pode sacar de INSS. Olha a malandragem. Então, o negócio é mais diabólico do que a gente pensa. Aí é requinte de crueldade, o cara pensar uma legislação como essa. Imagine que nós está em curso a temporada de caça aos trabalhadores. É uma temporada de caça. E se a gente não entender isso, a gente vai achar que a nossa luta, o salário, é mais importante do que a luta para preservar a democracia no Brasil. Isso é inversão de valores. Nós não podemos pensar que isso não é conosco. E aqui nessa sala você tem muitas lideranças.
E as pessoas que lideram as categorias do local de trabalho, conversam com as pessoas, com suas famílias, etc. Nós precisamos ampliar essa informação. As pessoas precisam ler. Se alguém lê todos os 55 projetos que atacam nossos direitos, eu não tenho dúvidas que a pessoa, se está apoiando o golpe, muda de lado. A não ser que ele seja um médico empresário, aí ele vai ficar a favor do golpe. Se eu fosse dono de banco, eu apagava o golpe. Se eu fosse dono de uma grande indústria, eu apagaria o golpe. Porque o golpe vai me permitir negociar com o trabalhador se ele vai ter 13º, negociar a quantidade de férias. Isso não é uma coisa absurda, não. Na França aconteceu isso. Na França, na Grécia, os trabalhadores perderam os 30 dias de férias. Perderam. Parece que agora são 15 ou 20 dias de férias. Caiu, férias. Perdeu férias. Jornal de trabalho, o cara do Fiesp falou lá, né? Tem que aumentar para 80 horas semanais. Aí quando a gente pensa, pô, isso é devaneio, né? Maluquice. Na França aumentou a jornada de trabalho. Não aumentou com 80, também ninguém é insano. Mas esse tipo de proposta que o cara lança, ele lança no ar para criar um clima, ó, 80 horas, todo mundo se assusta. Aí se vier 60 horas semanais, aí o pessoal, pô, ao invés de 80, foi 60, tá bom. Só que hoje nossa jornada é de 40 ou 44, depende se a gente trabalha 8, se a gente tem um sábado, que é descanso semana remunerada. Imaginem que nós estamos vivendo exatamente uma tentativa agora, e aí o papel do sindical é o papel de resistência. Porque aí é verdade, nós vamos ter que bloquear os trabalhadores e elevar o nível de consciência, porque vai ser complicado e vão jogar os sindicatos contra os trabalhadores. Você viu a revista Exame essa semana? Pega lá alguma coisa lá para detonar o movimento sindical. Só que eles esquecem disso. Detonar imposto sindical, todo o instrumento de arrecadação. Para fazer qualquer evento de entidade sindical, tem que ter investimento, tem que ter recurso. O Sindicato dos Bancários da Bahia tem um jornal diário, o Sindicato de Feira tem um jornal também periódico. Quem vai imprimir esse jornal? Tem que ter dinheiro. Não pagou o combustível do carro, vai circular, conversar com os colegas das agências, para visitar as pessoas, para construir uma greve. A greve custa caro, não é baratinho não. Muito caro. Tudo que a gente fizer, as viagens, os congressos, as passeadas, o ônibus para levar o povo para Salvador para manifestação, para Brasília, para não sei aonde, tudo custa. Fazer movimento sem dinheiro? Quem vai fazer isso? Que insanidade é essa? Então nós somos uma ONG, nós somos uma entidade, somos organizações para disputar os rumos da política. É a principal tarefa do sindicato. O sindicato não pode ser uma coisa corporativa, ficar ali só discutindo um problema específico, o seu local de trabalho. Ele tem que ser isso, tem que fazer bem esse papel. Da segurança, saúde do trabalhador, salário, PLR, demissões, tudo isso ele tem que fazer e é papel importante do sindicato. Mas se ele fizer só isso, e não fizer a luta com o link mais amplo, ele não cumpriu a sua missão de defender a classe trabalhadora. Não cumpriu. Aí ele vai virar um bom sindicato corporativo. Só que aí vai passar essa enxurrada de coisas e tudo que ele conquistou ali, no miúdo, se perde no global. Então a gente tem que ter a sagacidade. Os sindicatos da CTB têm essa missão. Mas é importante que a gente fale isso para todo mundo, para toda a população. Convença a população, converse com a população, explique didaticamente o que está acontecendo. Porque não é brincadeira o que está por vir. O pacote Ponte para o Futuro do PMDB. Eu fiz um artigo, vocês podem dar uma luz também, sobre o documento Ponte para o Futuro. Eu analisei página a página, parágrafo a parágrafo, citando fontes. Mas aquilo ali é uma aberração sobre todos os aspectos, políticos e jurídicos. Aquele documento que o Michel Temer lançou antes de assumir, o Ponte para o Futuro do PMDB, ali dá uma pista de onde eles querem nos levar. Querem regredir o Brasil no papel subalterno no plano internacional. Eu fui em Montevidéu representar o país numa atividade do Mercosul. Agora, em mês, eu estive em Montevidéu representando o Brasil. Teve uma cadeira de trabalhadores, eu fui lá representando. A gente foi eleito, a CTB foi eleito, eu fui lá representando a CTB. E lá ficou claro que o governo brasileiro, esse governo interino, trabalha para sabotar o Mercosul. Sabotar, para destruir a Unasul, destruir toda a relação do Brasil constituído com África, Ásia, para retomar o eixo principal dos Estados Unidos e Europa. No plano internacional, desastre. No plano educacional,
Este governo teve como primeiro consultor o grande intelectual e filósofo Alexandre Frota. Assim, primeira reunião do ministro da Educação, o Alexandre Frota. Pois é, imagina. É esse tipo de governo que está enfrentando. O governo que não tem cara de povo. Tem mulher no governo. Destruíram o Ministério da Agricultura. Depois da pressão popular voltou o Ministério da Agricultura. É um governo insensível socialmente. Não tem deles na sua composição, nem no segundo escalão. Botou agora o Luiz Lino da mão lá, né, para a secretaria, que perdeu o status do ministério, sem orçamento, a coitada era asfixiada. Não é tornada lá, né? Tem condições de gerir o trabalho, desenvolver políticas públicas. Então o que nós estamos vivendo, gente, é um ataque não só à democracia, mas aos nossos direitos. E se nós demorarmos para acordar, eu sei que aqui está todo mundo ciente disso, mas se nós demorarmos para acordar os nossos colegas, no local de trabalho, na família, as pessoas que a gente gosta, as pessoas também que a gente não gosta, mas precisa se convencer disso, nós podemos sofrer o maior retrocesso neoliberal desde os anos 90. E quem viveu os anos 90 lembra. Eu lembro que eu saía da faculdade, eu levava qualquer classificador, currículo, para tentar arrumar um emprego. Era 30% de jovens desempregados. Não podemos admitir que a gente volte para essa. E isso vai exigir mobilização, vai exigir pressão popular. Porque eles vão atacar os sindicatos, vão descredenciar os sindicatos. Mas eles esquecem de falar, por exemplo, que a Fiesp é um sindicato. A Fiesp é um sindicato. Eles atacam o imposto sindical dos entidades sindicais, destruir financeiramente os sindicatos, querem acabar com a estrutura de financiamento dos sindicatos, mas ninguém fala quanto que a Confederação Nacional da Indústria arrecada em termos de imposto sindical. Você já viu alguma revista dessa aí falando? Fazer, investigar a CNI, investigar a Fiesp, investigar a FENABAN. Alguém já viu? São entidades sindicais também. A investigação só para precisar sindical do trabalhador, então tem endereço certo. E o endereço certo somos nós. Nós tivemos uma audácia histórica de inaugurar uma etapa no Brasil onde o pobre podia, pelo menos, sonhar com o mínimo de dignidade. Inaugurando. Então fomos audaciosos. E isso incomodou. Nós vamos precisar ter audácia novamente para dizer que nós somos a maioria da população. Nós temos capacidade de revelar a maioria da população, de apresentar os argumentos, os dados e dizer que o golpe no Brasil não vai prosperar, que nós vamos resistir, que não vai ser fácil elevar a idade mínima da aposentadoria, porque é um discurso absurdo. Dizer que o problema da crise econômica do Brasil tem a ver com a aposentadoria, com previdência. A dívida pública brasileira, que aumentou nos últimos 3 anos de 600 bilhões de reais, 500 bilhões dessa dívida foram juros pagos para bancos que querem botar a conta no colo nosso, querem botar a gente para pagar o pato. Então não vamos aceitar isso. Elevação da idade mínima para combater a crise é algo falso, algo que não resolve o problema das contas públicas, porque a maior causa do endividamento público brasileiro é altas taxas de juros. 44% do orçamento da União vai para as mãos de 6 empresas. 6 empresas. Então não podemos admitir que queiram colocar nas costas, principalmente das mulheres, com a elevação da idade das mulheres, para se aposentar, porque isso penaliza os mais pobres. Porque o Brasil não tem uma estrutura de mercado de trabalho igualitário. No Brasil a gente sabe, o pobre começa a trabalhar cedo, como jovem aprendiz aos 14 anos, né? Antigamente até como empregado, que era permitido pela Constituição, depois ficou proibido. Mas quem começou a trabalhar com 14, passou lá seus 30 anos de mulher, 35 anos de homem, para se aposentar, se você levar em oportunidade mínima, você vai penalizar os mais pobres, porque os mais ricos ingressam no mercado de trabalho mais tarde. Mais tarde. Então o pobre vai começar mais cedo e vai terminar mais tarde. Logo ele vai ter um número de contribuições muito superior, sendo que o problema da Previdência não é o problema de quem ganha salário mínimo, que é a maioria da população. O problema da Previdência tem a ver com altos salários que setores ganham, como por exemplo juízes, que se aposentam para ganhar 30 mil reais no mês, custo nosso, do erário público. Aí querem botar essa conta para dizer que tem que acabar com a aposentadoria rural,
que o pobre coitado recebe da agricultura familiar, porque depois que ele passa 25 anos mulher, 30 anos homem, trabalhando em regime de economia familiar, atinge uma idade de 60 anos homem e 55 anos mulher, recebe uma aposentadoria com o objetivo de realizar um estímulo à fixação do homem e da mulher no campo. Aí eles querem acabar com essa política pública e dizer, pô, esses caras não contribuem, então tem que acabar com esse benefício. Então eles não têm sensibilidade para entender que previdência é política de distribuição de renda. E nós temos que fazer uma opção, é uma opção histórica. Essa opção vem desde o plano Beveridge, lei de amparo aos pobres, lá no século XVII na Inglaterra, que o socialismo implementou, e que depois o capitalismo, vendo o sucesso à época da União Soviética, Rússia anteriormente, depois da União Soviética, com a Revolução Russa, copiou para não perder os dedos, entregou os anéis para não perder os dedos. E aí também estabeleceram no mundo capitalista mecanismos de distribuição de renda através da previdência. E nós não podemos permitir que a nossa previdência seja colocada como epicentro da crise, porque a crise não foi causada pela previdência. A crise era causada pela indexação dos títulos da dívida pública a juros básicos da economia que são usados para combater a inflação, que é uma balela. Não querem combater a inflação nenhuma, querem fazer transferência de renda, porque usar bazuca para matar formigueiro não resolve o problema. E o problema da inflação brasileira tem a ver com oligopsões, que é um outro conceito que depois a gente vai discutir, se vocês quiserem, pode discutir um pouco maior. É um conceito do maranhense Inácio Rangel, que mostra que o problema da inflação brasileira tem nada a ver com o aumento da demanda. Quem melhor deu aula de economia nesse Brasil foi a tal da Luísa Trajano, que é a dona da Magazine Luiza. Ela chegou naquele programa Manhattan Connection, vocês assistiram? Está no YouTube esse programa. A Magazine Luiza, acho que ela não tem nem segundo grau, não tem nível médio. Era uma feirante, montou a loja, essa Magazine Luiza, essa gigante do varejo brasileiro, é de uma mulher pobre que começou um negócio como camelô, feirante e tal, e montou uma grande rede de varejo. Aí o pessoal aquele programa da elite brasileira chamado Manhattan Connection, que passa na Globo News, quem não assiste não está perdendo nada. Aquele programa que fica um cara de Veneza, aquele cara de Uruguaiana, né? Aquele tolo, fica lá, o cara de Miami dando opinião sobre o Brasil, né? O cara lá de Miami dando opinião sobre o Brasil, e o outro de Veneza dando opinião sobre o Brasil. Aí o pessoal convidou a Magazine Luiza, a Luísa Trajano. E a Luísa tem uma aula de economia para esses caras. É economia real, não é economia de botiquinho, de leitura do neoclássico, neoliberal. Ela deu o seguinte, o cara perguntou, você não acha que o problema do Brasil, da inflação, do controle inflacionário, que aumentou o nível do consumo, a taxa de juros sendo usada para diminuir o consumo no Brasil, desestimular o consumo, vai reduzir a inflação? Ela disse não, ao contrário, o Brasil as pessoas consomem pouco ainda. Quantas pessoas, ela cita os números, quantos não tem TV de LED em casa ainda? Quantos não tem ainda produtos para micro-ondas em casa? Quantos brasileiros, ela vai citando os números, mostrando quantos brasileiros não tinham eletrodomésticos, que nos países mais desenvolvidos são coisas básicas, todo mundo tem. E ela vai mostrando que o problema do Brasil não tem nada a ver com o aumento do consumo. O problema do Brasil tem a ver, primeiro, oligopólio na compra e na venda. O cara chega na região de Irecê, na região do feijão, o Walmart compra toda a produção da agricultura familiar, toda. Só que ele chega para o agricultor familiar, que é o pequeno, e diz, ele paga o X. Se você não quiser me vender, fica aí com o senhor, perde o seu produto. Eu compro em quantidade. Então ele tem oligopólio para comprar, e ele chega no meio urbano e oligopólio para vender, porque tem 6 redes de varejo que controlam todos os supermercados do Brasil. São 6 grandes empresas, controlam toda a rede de varejo de supermercado do Brasil. É Extra, Carrefour, Pão de Açúcar, o Walmart, o G Barbosa aqui mais no Nordeste e o ex-presidente. É isso aí, meia dúzia de empresas, controla toda a rede de varejo. Quem acha que capitalista, estou falando uma padaria no fim da outra, você acha que o cara diz assim, vou baixar o preço aqui para ele se ferrar? Ou você acha que o cara atravessa a rua e diz, a gente não pode baixar tanto, se baixar os dois querem, é melhor a gente combinar aqui, manter o preço. É o que Marx já falava, a tendência do capital é monopólio. O capital sozinho, volátil no mundo, ele vai encontrar com o outro para formar um oligopólio. Tanto é assim
que o próprio Estado brasileiro, que é o Estado capitalista, tem regras para impedir o monopólio do oligopólio. Tem regras, porque é natural. O grande capital encontrou com o outro. Ele não vai ficar brigando, ele vai se associar. Para impor preço, para impor regras, para otimizar, para demitir, para otimizar. Bradesco e HSBC, para quem está vendo. Esse processo de incorporação não é para preservar empregos, ele está resistindo aqui, segurando os empregos. Então, uma hora, meu irmão, esse cara não está pedindo na coisa, está mandando. Está mandando. Então, portanto, é uma mensagem que tem que trazer. Ao mesmo tempo de uma mensagem de resistência, de olhar o problema local, associar com o global, é a mensagem de coragem. Os próximos dias exigirão coragem. A história é contada em décadas e séculos, mas ela é construída em dias. Então, às vezes, há dias que valem décadas. Nós vamos ter que estar preparados para os próximos dias, que podem valer décadas, que podem mudar o rumo da história. E eu acredito que a força do movimento social brasileiro, o conjunto de pessoas que vão se agregar ao perceber o caráter golpista e de retirada de direitos desse governo, vai se associar num amplo movimento de massas para derrotar a mídia hegemônica. A família Marinho não pode controlar o que nós vamos pensar nesse país. E eu acredito nisso. Acredito que em cada lugar onde a gente passa, mais gente se incorpora a uma ampla frente pela democracia. Eles vão tentar nos esconder, mas nós vamos ser milhões de brasileiros e brasileiras que vão enfrentar o golpe e enfrentar qualquer tentativa de retirada. Valeu.